diferença daqui lá. Vamos lá? Bora? Boa tarde, gente. Graça e paz. Ao som do pastor Cirilo, doutor Cirilo, de Minas Gerais. Agora acho que está nos Estados Unidos agora. Ele é de Minas Gerais. Sou. Dando continuidade, né? Aquilo que nós temos feito aí na obra de Deus, né? Falando. Essa música ela é muito interessante. Veio bem a calhar, né? O que ele fala aqui são ambientes que nós encontramos na adoração, né? Deixa eu esperar um pouquinho mais aqui, sim, porque quando falando é diferente, o som do instrumental. Eu te louvarei, eu te adorarei, me entregarei a ti. Isso são processos interessantes dentro do nosso ambiente de adoração, não é? Lembra que sempre que nós estamos estudando os 4 ambientes em Deus, né? Como é que tudo começa? Lá em Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, em secreto, e o Senhor, em secreto, te recompensará. Né? Você vê que ele não fala, te abençoará. Por quê? Porque nós já sabemos que nós já fomos abençoados antes da fundação do mundo. Corrigindo o que eu falei, eu pensei certo e falei errado ontem, lá na Igreja Pentecostal do Sabaote, do pastor Flávio e equipe, lá em Perequimirim, aqui em Caraguatatuba, eu mudei um pouco a ordem. Né? Deus criou primeiro nós, para depois criar o mundo. Eu pensei certo, eu sei o que eu sei, mas eu estava ouvindo a ministração hoje e vi que eu troquei as bolas. Não, Deus me fez primeiro para depois fazer o mundo. Tá? Então, ele fez primeiro a mim, ele fez um mundo por causa de mim, por causa de nós, por causa de vocês. Entendeu? Porque tudo que ele foi criando para o quê? Para os filhos. Então, ele cria a casa, criou o oxigênio, criou a comida, criou a fome para que nós buscássemos, buscou a sede, criou a sede em nós para que houvesse esse processo em nós. Por que Deus procurou? Por que Deus fez sede e fome? Para que as pessoas andassem em comunhão em volta de uma mesa. Entendeu? O interesse dele sempre foi a comunhão. Por isso é a Santa Ceia. Por isso lá as bodas do Cordeiro. Deus gosta de festa e de comer. Você pode ver, tem a mesa, nós vamos subir para estar com ele aonde? Numa guerra? Não, o que ele fala? Tem uma mesa, tem boda. Nosso Deus é festeiro, né? E gosta, e gosta de comer. Né? É muito mencionado isso na Bíblia. Né? Por quê? Por que ele fala isso? Porque ele fala da comunhão da mesa. A mesa da comunhão. Tem uma música do Antônio Cirilo, lá do avivamento da Lagoinha, que ele fala, né? Quero comer do seu prato, quero beber do seu copo. Né? Então ele fala isso, que, né, realmente do relacionamento do pai com seus filhos, que somos nós aqui. Tá bom? Abração ao pessoal lá do Perequimirim. Uma igreja assim, extremamente receptiva. Uma igreja que fluiu com a gente. Né? Ontem nós tivemos o 3º encontro. O primeiro encontro falamos de adoração, o segundo encontro nós falamos da unção. Ontem nós falamos sobre o fogo. Né? E daqui a uns 14, 15 dias, sei lá, quem para frente, nós vamos terminar lá falando da glória. Que a glória é o objetivo. Né? Que também deve ser, sempre, quando eu entro na presença de Deus, não tem como entrar, porque não dá para sair, porque ele é onipresente, onisciente. Quando eu entro em frequência, quando eu entro no secreto com ele, tá? Eu tenho que ter um objetivo. Não tem nada mais chato do que você fazer uma coisa sem um objetivo. Sempre que eu quero entrar nessa frequência com Deus, eu trilho um caminho. Tá? Por exemplo, lá no tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. A porta para entrar no átrio chamava caminho. A porta para entrar no santo lugar chamava caminho, chamava verdade. E a porta para entrar no santíssimo lugar chamava vida.
Então, quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando de coisas isoladas, ele está falando do tabernáculo. Está entendendo? Isso não estava nada aqui, né? Creio que não. Não estava no nosso script, não está aqui, não está para variar, né? Então para nós, a pessoa que está falando caminho, né, verdade e vida. Ele está falando ao judeu, ele está falando, eu sou o tabernáculo. Para entrar no tabernáculo só tinha uma porta, que chamava, eu sou o caminho. E as cores que estão representadas, como qualquer dia até pode estudar sobre essas questões do tabernáculo, porque a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, toda ela aponta para Cristo. É dele, por ele, para ele, todas essas coisas. Tá? Não tem nada a ver com o negócio, mas já vamos misturando aqui, e hoje nós somos sem a internet do Wi-Fi, nós estamos rodando aqui a lenha hoje aqui, mas, porém, todavia, se cair aqui, porque eu estou subindo imagem para o YouTube. Por favor, meus amados, vocês que têm participado comigo, ajuda eu. Entra lá no YouTube, tá lá, Novo Pacto Caraguá. Entra lá no YouTube, tá lá, Novo Pacto Caraguá. Aí vai estar as ministrações nossas lá. Entra lá, aí vai estar lá, escrito em vermelho assim, inscreva-se, me ajuda, inscreva-se no canal. Tá? E se você quiser receber uma notificação, né, não é uma notificação judicial, é uma notificação, assim, sempre que o Novo Pacto estiver fazendo alguma coisa, tá, você vai ser notificado, subiu um novo vídeo, subiu alguma coisa, tá? Porque no YouTube eu preciso de 1.000 inscritos, porque aí eventualmente eu posso fazer eventos ao vivo e subir a imagem trabalhando pelo YouTube, tá bom? Então precisa ter no mínimo 1.000, tá? E falta muito para mim, porque eu não tava fazendo propaganda, né? Eu não tava mostrando. Eu fiquei 2 anos ensinando lá na casa de recuperação, mas eu só subi a imagem para o YouTube e os familiares acompanhavam. Eu não fazia nenhuma propaganda. Agora que nós estamos numa mídia muito mais aberta, a gente já tem trabalhado com essa mídia já há alguns meses, então se você tem sido abençoado, se você quer abençoar, se você entende o nosso trabalho, né, na minha página lá no YouTube, os arquivos ficam todos certinhos. Você não precisa ficar me buscando no Face, né? Então vai estar lá. No Face eu vou fazendo as lives aqui, tá? E depois eu vou jogando também para lá. Tá? E assim nós vamos continuar. Ok? Assim que possível nós vamos terminar lá do Savaote, tá? E depois a gente volta aqui, né? A não ser que Deus toque no coração de algum pastor que a gente vai ministrar, tá? Que a gente tá para servir a igreja. Isso eu fiz durante muitos anos com meu pai espiritual. Isso que nós estamos fazendo é uma matéria, né? É uma matéria de uma aula, né? E se achar que é legal, mostra. E isso que é mais legal, mostra para o seu pastor. O seu pastor sabe do que ele vai, que tipo de alimento que ele vai levar para a igreja dele. Essa é a ideia, esse é meu book. Jesus deu a revelação para Paulo, tá? E Paulo desce a Jerusalém e mostra para os demais apóstolos, olha que Deus me deu, olha o meu material de trabalho. Os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos olharam o material dele e falaram, não, isso vem de Deus mesmo. Estenderam a destra de comunhão para Paulo. Entendeu? Então, por aí, poxa, Tex, esse material que você fala aí do ambiente é muito legal. Né? O nosso pastor quer bater um papo com você. Eu nunca falo nada com ninguém que não comece do pastor da autoridade máxima da igreja. Tá? Isso era um prazer muito grande estar compartilhando com vocês. Tá bom? Novo Pacto Caraguá, lá no YouTube, lá. Ajuda nós. Tá bom? Adoração, unção, fogo e glória. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Tá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o vosso viver. Né? Então, quando Paulo fala aí, não vos conformeis, mas transformai-vos, aí uma palavra do transformar, nós já falamos sobre isso a semana passada, retrasado, que é a palavra metanoia. Né? Não falamos sobre isso? Falamos. Né? Se lembra lá que a mudança de mente, que nós falamos lá do casulo, da lagarta, que entra a lagarta e sai brabuleta, entra andando e sai voando. Né? Você lembra disso? Então, entra feiozinha, esquisitinha e sai toda graciosa. Esse é o processo do metanoia, da transformação. É isso que Paulo fala no Novo Pacto. O Novo Pacto ele fala transformar
para continuar. E é verdade, nós precisamos ser transformados para continuar, para atender o propósito. Professor, e não pode queimar também, às vezes as pessoas querem antecipar, elas querem queimar o tempo, querem antecipar Sim. O desenvolvimento. Sim. Né? E a própria borboleta, ela é um excelente exemplo. Se você tentar tirar antes, ela nunca vai voar. Porque ela precisa desse tempo para amadurecer, fortalecer os seus músculos. Né? Sim. E o cristão tem que ser assim, né? Sim, inclusive. Porque esse fenômeno chama-se metamorfose. Se você arrancar ali ele daquele processo de crise, que é o crisalidar, né? Se você abrir aquele casulo, você vai ter um monstro lá dentro. Vai ter uma asa e uma pata. Entende? Por quê? E tem muito, eu acho que tem uns montes de crente monstro aí. Falta amadurecimento, né? Uns crentes meio monstros, assim, né? Porque ele não se submeteu ao processo. Eu não tenho nada a ver, mas eu lembrei de uma coisa. Há muitos anos atrás, o meu pai espiritual mandou... eu ia ensinar na escola dominical. Né? Ele falou, quero que você prepare o material e me mostre antes. Né? Aí, pá, fiz o material, tal. Aí, ele trouxe o material, né? Porque eu ia estudar, ia dar aula no domingo de manhã e encontrou comigo na sexta-feira à noite, né? Aí eu mostrei para ele o material, ele olhou o material, tal. Aí ele pegou o material, jogou lá fora, faz outro. Eu falei, o que tem isso aqui? Ele falou, tá ruim isso aqui? Ele falou, não, tá bom demais. E você não é isso aqui. Vai na tua medida, velho. Essa medida não é sua. Você copiou daqui. Você não foi autêntico. Eu te conheço, eu sou teu pai. Isso aqui você está imitando alguém. Na hora eu fiquei... Depois eu fui entender. Né? Você quer pular processos. Entendeu? E com Deus, primeiro a gente anda, depois a gente corre, depois a gente voa. E serei minhas testemunhas em Jerusalém, em Israel, até os confins da terra. Tudo com Deus produzirá 30, 60 a 100 por um. Caramba. E convencer as pessoas daquilo que a gente não vive ou não acredita é muito complicado. Você primeiro tem que acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando, naquilo que você está vivendo. Amém. Se você não crê, você, ao contrário do que pensa, você vai desestimular as pessoas. Porque Amém. O maior exemplo, o testemunho, é a própria vida. Amém. Amém. Tanto é que você pode ver assim, está escrito lá na palavra de Deus, né? O apóstolo fala, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos a respeito de Cristo, é isso que nós pregamos. E se maravilhavam da doutrina dos apóstolos, porque andaram com ele, tocaram ele, cheiraram ele, dormiram com ele, viajaram com ele, né? Então, isso, aliás, isso é uma das condições para você ser um apóstolo. Para você ser um apóstolo, Jesus andou com você. Jesus te chama pessoalmente. Jesus trabalha na sua vida pessoalmente. Tá uma indústria de apóstolo agora que está um absurdo. Está mais para apóstata do que para apóstolo. Entendeu? Se você pegar as credenciais de um apóstolo, 99,9% estão desclassificados, que virou moda. Antigamente era moda ser evangelista. Né? Depois virou moda ser reverendo. Né? Depois, aí começou ser moda, ser profeta. Aí tu não queria ser profeta. Agora o pessoal quer ser apóstolo. Daqui a pouquinho quer ser vice-deus. Entendeu? E alguns já estão pensando que é. Já estão pensando... Matias e os discípulos quiseram promover ele, né? Para escolher. Tinha os 11, eles falaram, não, vamos encaixar um 12, mais um terceiro. Isso. Por aí mesmo. Tem muito, Matias, né? Tem muitos conselhos apostólicos, tá? Ungindo o apóstolo, por quê? Para ele poder pregar na casa dele, para poder ganhar oferta. Aí um fica jogando óleo na cabeça do outro, para quê? Para fazer essa curriola. Entendeu? Verdadeiros apóstolos que eu conheci eram caras que viviam na tribo dos índios, cara. Entendeu? Quando eles vinham para cá, cara, eles vinham com marcas mesmo, sabe? Eles estavam engendrados mesmo. Vai aonde ninguém vai. Os apóstolos são enviados. Entendeu?
Existe apóstolo? Sim, existe, porque na Bíblia falou que até que a igreja chegasse à estatura de varão perfeito. E que eu saiba, a igreja não chegou à estatura de varão perfeito, porque Jesus falou, ele deu prazo de validade. Até quando? Até quando tem que ter apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres? Até que a igreja chegue à estatura de varão perfeito e não seja levado por ventos de doutrina. A igreja está madura? Não. A igreja está imatura. Então ainda precisa do sim. Por que a gente considera pastor? Por que a gente acredita em pastor, acredita em evangelista, acredita em professor de escola dominical, mas não acredita em profeta, apóstolo? Por quê? Porque isso é uma coisa de Satanás para arrancar os dons inspiracionais que governam a igreja, não no sentido de mandar a igreja, governam a igreja no sentido de servir a igreja com o revelacional. Hoje, apóstolo e profeta é para ficar mandando. Não, apóstolo e profeta é para ficar se submetendo aos pastores, servindo vários pastores acima dos apóstolos e profetas. Não ele acima dos pastores. É bem diferente. Bem diferente. Mas, porém, para que tudo isso aconteça, tudo isso acontece no escondido. Davi, o grande rei Davi, o grande ministério, a grande vida e obra do rei Davi começou no secreto, cuidando das ovelhas, adorando o Senhor na sua harpa lá no deserto. E é isso que nós estamos falando aqui. Né? Nós estamos falando e agora muitos de nós, principalmente do estado de São Paulo, vai ter muito tempo para entrar na frequência com Deus, porque vai ter que ficar em casa mesmo, né? Então, vai para o teu quarto, vai para a tua garagem, né? e cria uma cultura sacerdotal. Porque quando você entra na frequência com Deus, você vai ser um intercessor, você vai ser um adorador. Eu estava falando com um pessoal aí, pessoa que é adorador, né? Não, de adoração. Eu falei, tudo bem, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Pois não. Eu falei, quanto tempo você passa em intercessão? Ele falou, nós não temos intercessão. Eu falei, então é o seguinte, cara, se você é um adorador, mas não é intercessor, você é músico. Então você é apenas você é um artista. E se você é um intercessor e também não é um adorador, você é um caça-fantasma. Você já viu o pessoal de intercessão que não tem o vinho novo da adoração? Só vê demônio em tudo demônio, tudo. Deus nos sugere uma vida de equilíbrio. Todo adorador tem que ser levado a um coração de humilhação para a intercessão. E todo intercessor tem que ser tocado com o gozo do vinho novo da adoração. Entende? É por isso que, por exemplo, por que você acha que Deus coloca profeta para andar com o mestre? Porque o profeta é meio voão, o mestre é mais o pé no chão. Você vê lá em Antioquia, profetas e mestres. Profetas e mestres enviaram o apostólico e o ministério de ensino de Barnabé. A escola, a igreja de Antioquia andava em equilíbrio, profetas e mestres. O profeta falou, tive uma visão, o mestre me prova. Não é lindo isso? Se submeta. Eu tive uma visão de... Então, vamos ver de Gênesis, Apocalipse, onde é que se encaixa. E dá 3 textos bíblicos que falam, que dê respaldo para essa tua visagem. Olha que lindo isso. E cobre, quem tem o ministério, quem tem a chamada profética, você tem a cobertura do mestre. Porque ele vai aparar as suas arestas. Porque um profeta, ele não acerta 100% do tempo. Tá? O ministério profético, ele é 20% da revelação de Cristo. E se ele andar sozinho, ele se perde facinho. Porque o profeta é um fio desencapado. Então, se não tiver quem proteja ele, quem guarde ele, quem dê limites a ele, a coisa vai mal. É por isso que a gente vê tanto escândalo aí. Falando em louvor, professor, tem um versículo que fala assim, que me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Yes. Né? E quando a gente ouve o pastor Cirilo, você vê que tem a sintonia, a harmonia daquilo que ele fala, que ele produz, Amém. Mas diretamente do coração. Dá para sentir isso Amém. Nas palavras que ele fala. Né? É um traduzir realmente da verdade. Né? Não é um artista. Amém. Realmente aquilo Antônio Cirilo ficou por 6 meses orando em línguas 8 horas por dia no monte, lá em Contagem, Minas Gerais. Ele levava uma marmitinha, tinha a pedra no alto do monte, lá em Contagem, acho que é Contagem,
Ele chegava 8 horas da manhã, só tá até o relógio de ponto. Ficava orando em língua lá, orando a Deus, orando em língua, das 8 ao meio-dia. Do meio-dia, ele parava, sentava lá, pegava uma marmitinha, comia. Dava 13 horas, ele levantava, começava a orar em línguas. E sem plateia, né? 8 meses. Da 1 às 5. Acho que às vezes até fazer uma hora extra. Ele fez isso, que quando você entra nessa intimidade com Deus, se você já tiver dando línguas, a missão tiver também, isso não é condição sine qua non, interessa é o teu coração voltado para Ele. Tá? O batismo com o Espírito Santo na evidência de falar em novas línguas é uma capacitação para quem quer produzir mais. Porque Deus dá pão para quem tem fome, mas dá sementes para quem semeia. Então, se você se torna um adorador mesmo, um intercessor, Deus se capacita com algo mais. Que Deus, se você, a gente nunca vai esgotar Deus nas ferramentas. Deus te dá sempre ferramentas novas. Tá? Agora, para isso tudo, você citou bem, então vamos lá em Gênesis 31:3, quer ler para a gente? Vamos lá. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Isso. A palavra techuvá, que nós vamos falar hoje, essa palavra, nós vamos falar sobre fogo, mas não o fogo no sentido pentecostal. Do glória a Deus, aleluia. Não o fogo para produzir, mas o fogo para ser. Não o fogo, não é o fogo que Deus derrama sobre nós para você ser uma testemunha exterior, mas o fogo que ele vem sobre nós para nos consumir. O caráter do fogo é purificar. Eu não separei o texto aqui, mas ainda me fala na palavra que é prata, ouro, prata e bronze, madeira, palha e feno. Então, isso está falando o quê? Madeira, palha e feno está falando da condição humana, da carnalidade. E ouro, prata e bronze fala de atributos divinos, que nós recebemos quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Tá? E é pelo fogo. O fogo, o que é a madeira, palha e feno, que são obras da carne, são carnalidades, religiosidades, pecados escondidos, coisas, carnalidades, esse fogo do Espírito vem e trabalha em nossas vidas. E consome. O ouro, a prata e o bronze, eles são purificados com fogo. Até é muito interessante nesse processo, acho que estava no Discovery Channel, o cara purificando o ouro, ele mete aquele massacre, aquela chama azul, que é essa chama azul que eu tenho tatuado aqui. Por que eu não tatuei aquela chama tradicional, que é a vermelha e a amarela? Né? Porque esse é o fogo do mundo. É o fogo que... Agora, essa chama azul é uma chama é uma combinação específica de elementos que produz essa chama. Tem certas tarefas que você só consegue fazer com o maçarico daquela chama azul. Vê que eles regulam o acetileno e o nitrogênio ali, não sei o que eles fazem ali. Aquela combinação, com aquilo ele consegue fundo. Com aquela chaminha amarelinha ele não consegue fazer nada. Ele só esquenta o ferro. Agora, aquela combinação, que ele não faz aquele... Aí ele vai ali e corta. Eu usei uma metáfora, tá? Mas guardada as devidas proporções, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Foi perfeito. Entendeu? Amém por isso. Glória a Deus. Isso faz parte do dom de quem ensina. Né? É sobrenatural, né? Me veio aqui. Do que eu estava falando? Onde eu estava? Na techuvá. Então, agora aqui o que acontece? Quando nós vimos aqui Gênesis 31:3, quando ele fala que volta para casa, essa palavra volta para a casa dos pais. Isso é aquilo que João Batista pregava. Quando ele falava, arrependei-vos. É interessante que o ministério de João Batista, ele antecede a vinda de Jesus Cristo. Por quê? Aperte os cintos. Não há salvação sem arrependimento. A salvação, ela tem que ser a consequência de um arrependimento. Você lembra quando eu contei o meu testemunho de conversão? Quando eu pregava a minha mensagem do novo nascimento? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, esse tem noivo de Jesus. Você lembra que Nicodemos falou, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, Deus fazer. E Jesus falou,
Você sabe 5 coisas a meu respeito que fazem você tão igual ao outro pecador perdido. Se você não nascer de novo, o teu destino é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então você precisa se arrepender. Você precisa fazer até chuvar, voltar à origem. E voltar à origem, eu vou aqui, volta para a casa do Pai. Isso que é interessante. Isso que é interessante. Só para vocês entenderem isso, sobre o que estava se falando ali. Hoje, prega-se um evangelho que não tem sangue mais, agora é sintético, né? Não tem mais sangue. É você quem aceita Jesus, não é mais Jesus que aceita você. Mudou a ordem dos tratores. É Jesus que me serve. É Jesus quem me segue. Né? Então, hoje vive algo chamado assim, church experience. Eles fazem uma coisa agora, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas virem para a igreja. Entendeu? Por favor, aceita Jesus. Por favor, aceita Jesus. Jesus está lá. Me aceita. Né? Pelo amor de Deus, me aceita. Não, filho, o pecador perdido é você, mano. O próprio Jesus fala, vocês querem ir também? Né? João 6,6. Né? João 6,6. Se esses caras se andassem com Jesus, eles falam, eu não vou andar com outro que Jesus. Esse discurso vai tirar o povo da minha igreja. Entendeu? Tá uma coisa tão esquisita. Então, sabe, estão tirando Jesus do trono e colocando Jesus no tronco. E estão tirando as pessoas do tronco e estão pondo as pessoas no trono. Arrependei-vos, raça de víboras. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer o vosso desejo. Se não houver em mim um arrependimento, o arrependimento é saber o que eu sou. Eu sou o quê? Eu vim do Pai, porém, eu fui desconectado por causa do pecado de Adão. Então, agora, o que está em mim é uma natureza maligna, que eu preciso ser reconectado pela misericórdia dele. E eu preciso passar por 2 salvações. Aliás, 3. Agora, por arrependimento. Depois vem a salvação, que é aquele que Jesus morre por mim, que é a substitutiva. E depois tem a morte inclusiva. Ele morreu por mim. Amém? Amém. Morreu por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Né? Essa é a morte substitutiva. Ele morre por mim como cordeiro. Para quê? Para que entre a segunda morte. Que é a segunda. Quem quiser andar comigo, toma a sua cruz. Por que eu mando você pegar a sua cruz? Para quê? Vai acabar minha energia aqui. Tem um carregador para cá? Por que ele vai acabar? Por que ele está fazendo isso? Porque nós vamos ter que ir para a cruz também, que chama-se a morte inclusiva. Se morrerdes, e o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai ressuscitar você. Entende? Existe um processo. Jesus morreu por mim para que eu morresse com ele. Eu jamais vou conseguir morrer por ele. Mas eu vou morrer. Jesus morreu por mim para que eu pudesse morrer com ele. Estão entendendo isso? Então, e esse processo de eu morrer para ele, aonde isso acontece? Você lembra a crucificação de Jesus aconteceu verdadeiramente no Monte das Oliveiras, onde ele suou o sangue, você lembra? Ele fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Lembra-se disso? Então, é ali, sozinho, você lembra quando ele fala, vocês não podem orar comigo, interceder junto comigo? Lembra-se disso? Quando ele foi para a cruz, ele foi só manifestar a oferta que ele já fez por nós. E isso é uma tipologia de nós mesmos, daquilo que nós podemos fazer, que nós temos que fazer. Por isso, que nem Moisés. Moisés é uma tipologia de Cristo. Moisés tira milhões
do Egito. Mas chega na Terra Prometida milhares ou dezenas. Por quê? Há um processo. E nesse processo, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Isso é muito interessante. Então, a gente tá fazendo uma ideia do Evangelho muito água com açúcar, né? Então, isso aí não bom. Tá bom? Então, quando a gente, voltando aqui um pouquinho, sempre voltando, porque a gente vem um assunto, nos chama a atenção, não conseguiu o carregador. E a gente, bom, talvez o meu celular aqui, eu acho que ele vai dar pau, entendeu? Mas você entra onde? Na Estúdio Web ou na página de Lomial. Tá? Ela vai continuar, porque aqui vai cair qualquer momento. Eu coloco na sua página aí, eles vão continuar vendo o texto. Amém, amém, tá? Porque já vou até passar para lá daqui também. Isso aqui. Continuação. Caiu, já continua lá. Eu esqueci isso aqui, eu tô com dois aqui, um subindo imagem para o YouTube, outro subindo para o Face. Esse outro celular aqui, ele gasta muito rapidinho, tá? Mas vamos lá, vamos tocando lá. Quando eu falo de voltar, ele quer trabalhar em nossas vidas essa questão interna aqui, né? Eu gosto muito daquele texto, quando Moisés sobe ao monte para estar com Deus. Esse está no livro de Êxodo, né? Capítulo 4, versículo 7. Se você quiser acompanhar aí, tá fácil aí para a gente ler rapidinho. Tá. Esse texto aqui, acho que ele mostra bem. Êxodo 4:7. Êxodo 4:7. Sumiu o Êxodo aqui? Não, o Êxodo fica para lá. Não. Isso. Cadê a marca dele? Êxodo é o primeiro livro, né? Gênesis, Êxodo. Segundo, né? Êxodo 4:7. Isso. Tá aqui. Vamos lá, então. 4:7. Você está no 3? 4:7. Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no peito. Ele tomou e tornou a meter a mão no peito. E tirando do peito, ela se tornara como resplandecente, como o restante da sua carne. Esse é da lepra, não é da lepra? Sim, é isso aí. Vamos ler de novo? Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito. E tirando a mão do peito, ela se tornou como o restante da sua carne. Isso. Isso aí que é interessante, não é? Deus chamou Moisés para esse encontro com ele, não é? Lá no monte, um lugar do relacionamento, não é? Um lugar escondido. Aí Deus começa a fazer esse processo com Moisés. Ele fala, Moisés, pega a tua mão e enfia a tua mão na túnica, lá no coração, né? Aí quando ele tira a mão, né, que a mão direita vai aqui no coração. Quando ele tira a mão dele está leprosa. Ele olha aqui, fica assustado, fala, não, fica frio. Bota a mão de novo. Bota a mão no coração. Quando tira a mão está limpa, né? O que isso significa? São dois ambientes aqui, a mão e o coração, não é? A mão significa o que eu faço. Os meus pés significa aonde eu estou. O caminho que eu estou trilhando. As mãos significam a obra que eu estou fazendo, que tipo de coisa que estou fazendo. Então, e o coração diz o quê? O que eu estou realmente sentindo. Então, o que ele está fazendo? Ele está chamando Moisés. Moisés põe a mão no coração. Quando Moisés põe a mão para fora, Deus mostrou para Moisés o coração de Moisés para Moisés. Porque na Bíblia, quando fala de lepra, fala de maledicência. Fala de falar mal, de problemas emocionais fortes. Talvez tivesse muita questão com relação ao tempo dele no Egito, né, as ingratidões, né, tudo que ele passou. Então, Deus começa a trabalhar no oculto
para Moisés ser o homem mais manso da terra. Você lembra que Moisés era o homem mais manso da terra? Então, essa mansitude, essa mansidão vem como? Vem por um trabalhar de Deus. Não em público. Sempre que chama Zaqueu, Zaqueu, eu quero estar com você. Chama Zaqueu, como é que ele trabalha, Zaqueu? Ele trabalha numa mesa, no relacionamento, outra vez mesmo. Você lembra quando os dois a caminho de Emaús? O que aconteceu com eles? Eles estavam indo para Emaús. Emaús significa o lugar da desolação, o lugar, né? O palco mesmo de tudo era em Jerusalém. Jesus vai lá, pega eles e senta-se com eles à mesa, e na mesa, no partir do pão, né, eles têm um entendimento, ele some. Né? Aí eles falam, não ardilhe o coração. Você vê que interessante, porque, tipo assim, tanto é que mudou a motivação deles, eles voltam de novo para Jerusalém. Porque o coração deles estava doente. Né? Não era uma lepra, mas era uma doença emocional. Entende? Esse lugar nosso, aí não toca o violão, bota um CDzinho, bota uma música, e fica ali nessa mesma frequência com Deus. Deixa Deus operar nas nossas vidas. Entende? Esse momento nosso ali, é um momento só seu com Ele. Ali não cabe mais ninguém, é só vocês dois. Que é ali que ele vai trabalhar com você. A adoração que você executa, ela vai te levar à unção, a unção vai preparar, vai te anestesiar. Para quê? Para esse fogo, o fogo, sempre que nós falamos, da questão de vir trabalhando na nossa cicatriz, nas nossas feridas. Porque ele quer nos preparar para onde aquilo que nós vamos falar a semana que vem, se Deus quiser, que é a glória. O que é a glória? Glória é Jesus. Jesus é a glória de Deus manifestada ao homem. Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer ter um encontro comigo todas as vezes que eu entro num ambiente de adoração em Deus. O meu objetivo é Cristo. O meu objetivo é ouvir o Senhor dos mais belos olhos, o Senhor dos mais fortes braços, o cheiroso que o nosso irmão teve um testemunho maravilhoso semana passada. Né, da rosa de Saron, o suave aroma. Porque quando a gente tem essas experiências com ele, é gratificante demais. Aí quanto mais você tem, mais você quer buscar a Deus. Enquanto você não tem experiências, porque você não tem expectativa, você não gosta de orar. Porque o orar virou penitência. No nosso país, a Igreja Católica, todos nós estamos debaixo dessa influência, o orar era penitência. Entendeu? Cometi um pecado, então você, por causa do teu pecado, você vai ajoelhar e vai rezar 500 isso, 250 aquilo, Então a oração virou algo muito ruim, porque teve uma conotação negativa. Depois que no novo pacto, Jesus fala lá no livro de Mateus, ele fala assim, não é questão mais daquela obra obrigatória na sinagoga, mas na tua casa, fala com teu pai, não com Deus. Porque uma coisa é o teu relacionamento com o Abba, Pai, outra coisa é com Deus. Estão entendendo isso? Quando é o Abba, é o Pai. Deus, você fala de poder, você fala de... Né, fica uma coisa pessoal, o teu patrão. Né? Bom, vamos lá. No Romanos 2, capítulo 4. Agora a gente vai pular algumas coisas devido ao horário. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Isso aqui, esse versículo, eu até comentei ele ontem, lá no Perequemirim. É a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Né? Então, o que isso tem a ver? Isso é uma obra de Deus. Estou com 5% aqui, com você aqui, tá? Estou com 5%, daqui a pouco vai cair aí. O arrependimento não é nem eu que produzo em mim mesmo. O arrependimento é uma obra de Deus em nossas vidas. Porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Porque Ele vai querer trabalhar em áreas escondidas no nosso coração, nós vamos falar sobre isso também. Tá? Tem coisas que você não acha que é pecado, mas Ele acha que é. Entendeu? Que até eu esqueci, eu falei uma coisa e não concretizei.
Quando estão falando da prata, do ouro e do bronze, né? Eu falei da chama azul. Quando o purificador, o consumidor, né? Tá limpando o ouro, ele vai tirando uma série de impurezas, né? Sabe qual é a última impureza que ele tira do ouro? Prata. Interessante. Não é? Interessante. A última impureza que resiste ali, que ele tem que tirar, é a prata. Tex, o que você quer dizer com isso? Por que tem que tirar a prata do ouro? O que é tirar a prata do ouro? Tirar a prata do ouro significa separar o bom do ótimo. Tem coisa que você acha que é bom, mas está atrapalhando o ótimo de Deus para a sua vida. O fogo vem para separar. Tem muita coisa que você pensa que é bom. E de fato ele é bom. E verdadeiramente ele é bom. Comprovadamente ele é bom. Ele só tem um detalhe. Ele não é o ótimo. E Deus quer te dar o ótimo. Está entendendo isso? Isso é fantástico. E isso ele vai fazer conosco. É por isso que eu falo, o fogo ele tem um caráter cirúrgico, como se fosse um bisturi a laser. É aquilo que ele fala com Moisés. Entende? Ele quer trabalhar aqui no íntimo de nós. Esse é o ambiente do fogo. Não é esse fogo para você trabalhar. É o fogo para você ser purificado. Que falam isso, né? Quando nós tivemos nosso encontro com Jesus, né? Antes de ele mostrar todo o reino, tudo aquilo que há de ser feito, ele vai te mostrar uma coisa: as cicatrizes dele. As cicatrizes de quem se submeteu aos processos e venceu pela obediência e submissão. Jesus nunca andou em poder. Jesus sempre andou em autoridade. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Qualquer anjo tinha mais poder do que Jesus, só não tinha autoridade. É um troço pesado nisso. É mais profundo para a gente estudar. Jesus nunca andou em poder. A tentação de Satanás para Jesus é tentar fazer com que ele usasse o poder dele. Eis que te dou autoridade, não poder. Sempre que nós quisermos andar no poder, nós vamos tropeçar. Agora, quando você abre mão do poder e anda na autoridade, sempre quando foi prender Jesus, fala, você acha que se eu não quisesse usar do poder, não falava, vinha uma legião e destruía tudo? Mas eu não fui chamado para andar no poder, eu fui chamado para andar na autoridade. Cristo é Cristo. Jesus foi o Cristo porque andou em autoridade e não em poder. Essa autoridade se traduz em submissão? Quando você anda na autoridade, o Todo-Poderoso trabalha por você. Quando você anda no poder, você anda numa rebelião contra ele. Isso é Satanás. Satanás, ele quer sempre fazer demonstração de poder. Qual é a manifestação que Satanás coloca nos meninos e nas meninas? Ostentação. Eu quero ter poder. Então o cara quer ter um carrão, quer ter um relojão, quer ter tudoão, mas tem uma vida que é uma vida sem autoridade. Só tem poder, mas não tem autoridade. Por que as pessoas vinham aceitar Jesus? Porque eles percebiam que eles tinham poder, mas não tinham autoridade. Um dos principais dos judeus tinha poder. Mas ele, vendo os sinais que tu fazes, porque não tem autoridade. Tá entendendo? Você pode ser o rei da carne seca. Se você vê um demônio, você não tem autoridade, filho. O demônio vem e ó, sapeca você todinho. A gente tem que você seja o todo-poderoso. Porém, você não tem autoridade. E é esse que te dá autoridade, K-R-A Kratos, K-R-A-T-O-S, Kratos. Kratos é autoridade, e não necessariamente poder, porque todo mundo que anda debaixo da autoridade, o Senhor vem com poder. Moisés, com autoridade, levanta o cajado, Moisés, entra com autoridade, que eu ando com poder. Perceberam isso? É por isso que ele nos chama para andar com ele. Por quê? Deus tem todo o poder, mas ele deu a terra aos filhos dos homens. Então, quem tem a autoridade na terra são os homens.
Então, quando Deus chama a mim e a você para andar com Ele, para quê? Para que Ele, o Deus Todo-Poderoso, né, se junta conosco, que tem toda a autoridade. Até que você pode até ter o cajado do Moisés, mas se você não tendo Deus, não adianta nada. O cajado sozinho não ia. Muita Sim. gente não ficou O impressionado cajado- com o cajado dele, hein? Eu queria ter um cajado assim, né? Eu vou roubar esse cajado. Tem muita gente querendo roubar cajado dos outros aí, achando que é o cajado Você que... está falando... Ele não sabe do que ele está falando. Você está falando uma coisa tão profunda. Agora vocês vão entender quando estavam humilhando Jesus. Você lembra do que fizeram com Jesus? Tem várias coisas, mas vamos ficar o cajado. O que deram para Jesus segurar? Um caniço. Não um cajado. Por que deram um caniço? Ó, eu tenho a caneta, eu não vou desmontar ela. Tá a caneta aqui, você está vendo a caneta aí? Ó? O que tem? O tubo de tinta está aqui dentro. Fora o que é? É um tubo de plástico. Ele é oco por dentro. Tá? O que eles estavam querendo dizer para Jesus? Jesus, pega o cajado. Jesus segurou o cajado. Depois que Jesus segurou o cajado, você lembra que mandou ele segurar? Depois eles tiram o cajado de Jesus, da mão de Jesus, e dão na cabeça de Jesus. O que significa isso? O caniço significa uma falsa autoridade. Não tem consistência. Tem gente que tem aparência, mas não tem consistência. Nós aqui não temos entendimento, mas quem está lá está entendendo o que está fazendo. Tipo assim, nós não reconhecemos a sua autoridade. A sua autoridade é oca. Por quê? Tudo isso para tentar forçar ele a usar o poder dele. Tipo o que estão querendo fazer com o Bolsonaro. Estão tentando ele para ver se faz isso, para depois ir correr e falar coisa lá no resto do mundo. Não tem nada a ver o assunto, mas me fez lembrar, e glória a Deus por isso. Presidente, fica na sua. Vai na autoridade, não no poder. Está entendendo isso, meus amados? Está entendendo isso? O nosso maior desafio é não usarmos do nosso poder. O nosso maior desafio é andar no kratos, na autoridade que Deus nos dá. Agora, para você andar nessa autoridade, só tem essa autoridade quem tem relacionamento, porque eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Gente, mas eu não vou poder fazer nada, eu não vou mais poder fazer nada. Você pode não poder fazer nada, mas na autoridade do Senhor, o Senhor age onde você não pode. Lázaro mortinho, mortão, quarto dia. Ele já não tinha mais poder, mas Jesus fala na autoridade, Lázaro vem. Porque a autoridade sempre estará acima do poder. Porque o princípio do poder, maior poder, é a tua autoridade. Tinha uma aula que nós tínhamos com Thomas Dawson, que chamava submissão e autoridade. Quanto maior a submissão, maior a autoridade, maior o poder. Um poder exercido por autoridade. O José do Egito, ele tinha o poder de mandar construir tudo. Sabe por quê? Ele estava debaixo da autoridade do faraó. Quanto maior a minha submissão ao faraó, mais poder eu dou. Por que Jesus tinha poder? Porque ele tinha autoridade. Quando ele tinha autoridade... Você lembra quando foi prender Jesus de novo lá no livro de João? Eu acho engraçado aquilo, né? Os caras vieram, né, prender Jesus, né? A Jesus, né? A quem buscais? Jesus tinha um senso de humor tremendo, né? Ele tá, sabe, aquela turba, né? Vem ali, né? Os caras que tudo de preto, né? Vem ali, né? Jesus chega assim, a quem buscais? A quem buscais? Jesus, quando ele fala o quê? O que ele fala? Sou eu. Não, eu sou. Vocês lembram o que acontece? Você lembra? O que acontece quando ele fala eu sou? Cai, todos os soldados caem no chão, velho. Né? Deu um papacapim em todo mundo lá. Todo mundo caiu no rabo de arraia lá. Aí os caras se levantaram e falaram, e aí? Né? Então, sou eu, vai, pega eu. A primeira vez que ele fala, eu acho engraçado que pouco se prega sobre isso. São os detalhezinhos que estão ali. A quem buscais?
Quando ele fala, eu sou, o soldado cai tudo por terra, não se dá um tremor geral, não sei o que acontece lá. Aí os caras se levantam, aí ele se integra, tipo assim, porque ele falou, eu sou. Quando Moisés falou para Deus, Senhor, eu vou lá no Egito, em nome de quem eu vou? O que Deus falou? Eu sou quem sou. Ali quando Jesus falou, eu sou quem sou, sem querer, eu acho que saiu uma salivinha de poder, abalou tudo. Entendeu? Falou, pera, desculpa aí, eu não fui chamado para brincadeirinha, eu não fui chamado para dar o poder. Né? Porque se eu quisesse, eu vou fazer assim, ó, caia tudo vocês aqui, implantar o meu reino, pega 2 anjos, pega lá, um anjo só já matou 180 mil do inimigo lá no Velho Testamento, você lembra disso? Basta um anjão, aquele anjão bom, entendeu? Aquele anjo blindado, né? Caveirão, os caras vêm, né? Já é o suficiente. Se Jesus quisesse, ele podia fazer tudo isso. Ele só queria fazer isso tudo, só que ele ia perder a autoridade, porque ele ia andar no poder dele. Jesus venceu porque ele suportou tudo debaixo de um pensamento de humildade que traz para ele uma total autoridade. Ok? Vamos lá. Salmo 139. Salmo 139, 23 e 24. Para a gente já emendar isso aí. Salmo 139, 23 e 24. Olha que interessante. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Isso, essa palavra sonda-me é escrutinar. A palavra sondar, até foi muito gostoso falando sobre isso lá com o pastor Flávio lá na igreja ontem, essa diferença. Né? Esse escrutinar, imagina quando Deus pega o nosso coração, traz ele para fora, igual que ele fez com Moisés, né? A tipologia que ele fez com Moisés. Ele pega o nosso coração, traz para fora e mostra você para você mesmo. É aquilo que Paulo falou, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Quando ele fala isso, miserável homem que sou, ele está falando, ele fala tipo, eu sei o que está dentro de mim. Porque esse processo da techuvá, esse processo da limpeza do coração, ele é constante. O povo hebreu, sempre antes do sacrifício do cordeiro anual, havia sempre esse período que antecedia, né, do sacrifício do cordeiro, esse período da techuvá, que é olhar para dentro de si mesmo. Né? É parar de olhar para a vida dos outros e olhar para dentro de si mesmo. E isso acontece com Deus. Com Deus. Não sou eu que tenho que me movimentar. É a ação de Deus em mim. É o Deus que vai mostrar para mim o que é ouro, o que é prata. Porque eu falo assim, né? Quando na nossa caminhada com Deus, tem muitas coisas que você nem precisa ser cristão para saber que é errado. Não precisa. Agora, depois de um tipo de caminhada com Deus, Deus vai te mostrar muita coisa que você achava que era bom. E bom era, mas não é o ótimo. E Deus quer nos depurar. A techuvá é um período de depuração. O que eu falo, sonda é escrutinar, é trazer para fora e mostrar todos os nuances. Entende? Imagina tirar um coração e olhar ele de todos os ângulos, mostrar para você, trabalhar aquilo, trabalhar bem trabalhadinho, curar, cicatrizar, fazer e depois colocar de volta. Um coração transformado. Entende? Não apenas uma mudança de prática, mas uma transformação de entendimento. As igrejas estão muito hoje preocupadas com mudança de comportamento, sem que houvesse uma transformação de entendimento. E não há transformação de entendimento sem um reabibliamento. Um reabibliamento eficiente, eficaz, vai produzir uma transformação de entendimento. Porque Deus pega a palavra escrita e transmite ela, transfere ela, exorcia autoridade e poder para transformar as nossas vidas. Ok? Dá para abrir lá em Provérbios 14, 12, por favor? No livro de Provérbios. Isso aqui é muito interessante.
12. Isso. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Isso. Olha que legal. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece que direito. Você lembra lá, para a gente terminar aqui, lá no Salmo, no Salmo 119, versículo 105, eu não separei, mas aqui, você lembra? Lâmpada luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Você lembra que nós estudamos isso? Lembra? Já falamos isso várias vezes. Porque eu posso estar no caminho correto, mas a lâmpada, que significa o profético, vai iluminar os meus pés, vai mostrar para mim se eu estou no sentido correto. Porque eu posso estar no caminho certo, mas no sentido incorreto. Então eu preciso estar no caminho certo, no sentido certo. Por isso que ele fala que Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece que é bom, mas o final dele é morte. Está entendendo? Isso por isso os ministérios apostólicos e proféticos, gente. O ministério profético, quando fala muito na palavra de Deus, o profético, por isso que eu sempre aponto isso, o símbolo do profético é a águia. Porque a visão de águia. A águia, ela consegue ver uma presa a 8 ou 9 quilômetros de altura, ela consegue ver aquilo. Tem olhos de águia. O que é esse olhos de águia? O ministério profético, ele na igreja, ele consegue separar o caminho bom do sentido errado. É o dom do profeta. Cada dom, cada ministério tem o seu dom. Entendeu? Então ele consegue detectar algumas coisas e trazer o quê? Alinhamento. Porque a palavra de Deus, quando ela fala assim, a igreja é igual um edifício, fala, um edifício, né? É um edifício de Deus, né? Que a gente está construindo. Então, o que acontece? Quando você está construindo uma parede, você vê um pedreiro, ele levanta uma fiada e passa o quê? Passa o prumo. Levanta uma fiada, passa o prumo. O que acontece se ele passa uma fiada e ele desviou um pouquinho e ele não passou o prumo? A próxima, chega aqui, ó, ela está pervertida. Quando fala na Bíblia de perverso, significa escoliose, de onde vem aquela palavra da coluna torta. Ou seja, ela está entortando. O ministério profético e a chamada, o desafio do ministério profético é fazer o quê? Arrependei-vos, volta para a origem. Techuvá. Está entendendo? Às vezes a igreja vai dizer, como é que quem conta um conto aumenta um ponto? A igreja hoje, por assassinar, desprezar o ministério profético, estão criando doutrina de homens. Hoje, o que no começo estava bom, hoje está pervertido. A igreja hoje está com contravenção. Porque desprezou o ministério profético que faz o alinhamento. O alinhamento profético apostólico traz a igreja para a Techuvá, para o centro. Ok, meus amados? Com isso aqui, milagrosamente, nós conseguimos fazer. Ele falou que não ia conseguir. Ó, ainda tenho 5 minutos e tem só isso aqui para falar. Fala a verdade. E falando outras coisas também. Lógico que a minha marmelada, que é uma coisa que eu não falei aqui, porque eu fazer para falar outra coisa, né? Salmo 90, para a gente terminar, é isso aqui. Salmo 90, 16. Apareça a tua obra.